Olá, voltamos aqui com Resenha Corporativa, o podcast do seu negócio, falando ainda sobre idioma, hein? Muita pesquisa aí, muita gente procurando saber, né? Perguntando, pedindo, indicando, inclusive, também, né? Profissionais para que a gente entreviste. Enfim, Maurício Fernandes, seja bem-vindo aqui ao Resenha, Muito obrigado, professor, teacher, né? Muito bom. Maurício, você está há muito tempo, né? Já como professor de inglês, você tem uma história nisso, né? Eu dou aula há 40 anos. Eu comecei com 18. Nossa. Na verdade, eu estou entrando no 41, porque eu acabei de fazer 59. E sempre trabalhei com aulas. Sempre. Trabalhei em escola, acho que por mais ou menos 5 anos no início, que na verdade foi ótimo. Foi onde eu adquiri toda a minha experiência, né? Em termos de didática, porque eu não sabia nada, né? Eu fiz intercâmbio quando eu tinha 17 anos. Tá. Já falava inglês quando eu fui para os Estados Unidos. Fui, morei, voltei e estava naquela coisa, o que eu vou fazer de faculdade? Não tinha decidido ainda, mas precisava arrumar alguma coisa para fazer. Falei, não vou ficar sem fazer nada. E todo mundo falava, por que você não... Você fala inglês, por que você não tenta dar aula? Falei, não, mas eu não tenho experiência, não. As escolas treinam e tal. E eu entrei numa escola, fiquei quase 5 anos e aprendi a trabalhar e comecei a trabalhar particular. E de lá pra cá, assim, direto no inglês, né? Direto. Aulas de inglês e aulas de português também para estrangeiro. Que legal, que legal. É porque às vezes o português para o estrangeiro é interessante também, porque a pessoa às vezes chega no Brasil e ela tem a dificuldade do aprender o português, porque ela não tem com quem ela consiga se comunicar. Sim, né? sim. Tem isso também. Se bem que português é muito mais difícil do que inglês, né? A gramática, né? Nossa, é muito... Nossa, o português. Se bem que, né, as aulas são focadas na conversação. Eu ensino o aluno a falar o português. Não pego muito na gramática, porque é a gente mesmo, né? A gente fala português, mas a gente não fala um português correto. Né? A gente dá uma adaptada. Nem todo mundo. Assim, quem fala no pretérito mais que perfeito? Comprara, dissera, fizera. Então esse tipo de coisa você não ensina para o aluno, porque não é usado, né? Você ensina o português corrente. É isso que eles querem aprender. Sim. E me diga uma coisa, você acompanhou, né, essa mudança das aulas presenciais para as aulas online, a gente estava até conversando sobre isso, né, que veio toda essa modificação aí de formato até por conta da pandemia. Mas tem muita gente que ainda tem aquele receio assim, mas será que o aproveitamento é o mesmo na aula online? Ou acaba, às vezes, até sendo mais dinâmica por conta enfim, do método? Você sabe que essa questão de trabalhar online comigo surgiu bem antes da pandemia. Eu fui contatado por algumas pessoas que... Sabe esses brasileiros que mudam para os Estados Unidos e não falam nada de inglês? Sim. Só que quando eles chegaram lá, eles chegam lá, eles percebem que eles não conseguem. E às vezes é difícil encontrar uma escola. Não é tão difícil. Existem cursos, por exemplo, os high schools nos Estados Unidos, eles têm para estrangeiro aula de espanhol, aula de inglês à noite, aulas gratuitas, eles não têm que pagar por isso. Mas quando a pessoa chega no país e não conhece ninguém, fica difícil. O fato de não comunicar, falar a língua, até descobrir que existem esses canais e poder aproveitar isso. E então essas pessoas me pediram aula. E assim, a minha dúvida era, será que eu vou conseguir ouvir o aluno bem? Eu vou poder corrigir ele direito? Por uma questão de som. Porque, na minha opinião, isso é uma opinião, assim, isso diverge muito. Porque, por exemplo, um amigo meu recentemente falou assim para mim que não acredita em aula online. Comigo funciona super bem. Mas à medida que eu comecei, contanto que os dois têm um bom equipamento, uma boa conexão, olha, para mim, a aula não perde em nada em termos de qualidade. Não, eu acho que ela até é, às vezes, menos desgastante, porque o fato de você ter que se locomover, às vezes, para uma aula, nós estamos falando de São Paulo, que você fica 1 hora no trânsito, então você chega cansado, estressado. Eu cruzava a cidade, chegava lá, o aluno falou, estou numa reunião, não vou conseguir. E ficava na rua, tinha que esperar outro horário, não podia voltar para casa. Era muita inconveniência. Agora não, você está em casa. Hoje em dia, assim, eu tenho aula, por exemplo, ontem eu tive aula às 10, às 11, às 12, às 14, às 15, às 17, às 18 e às 19. Coisa que seria impossível você fazer presencialmente. A não ser que você estivesse dando aula na mesma empresa, no mesmo local, o que é difícil também, porque você nunca vai conseguir tantos alunos no mesmo lugar, ou um teletransporte, né? Que infelizmente ainda não está disponível, mas acho que vai algum dia.
Porque, assim, eu vou ser honesto pra você. Eu gosto da aula presencial. Eu gosto do contato com o aluno. Mas eu acho que a conveniência da aula online... E muitos alunos que começaram a fazer aula online, eles falaram pra mim, olha, eu prefiro a aula online, porque se eu sei que vai ter um problema, eu posso acomodar o horário. Então, contanto que a gente consiga fazer isso, ninguém sai perdendo. Sim, sim. Né? Porque às vezes o aluno paga e perde a aula. Porque, assim, quando eu trabalho com o aluno, por exemplo, a aula cancelada no dia, eu cobro. Sim. Porque eu falo para o aluno, né? Você não paga somente pela aula, você paga para guardar, para reservar aquele dia, aquele teu horário é seu. Então não vou colocar algum aluno. Agora, por exemplo, se eu sei que você não vai ter aula amanhã ao meio-dia, foi o que eu fiz hoje. O meu aluno meio-dia cancelou, eu liguei para um outro que tinha uma aula para repor, falei, você quer fazer aula meio-dia? Eu tô com horário. Eu quero. Então a gente vai encaixando e dá super certo. E você está em casa. Assim, você não gasta dinheiro com estacionamento, combustível, comendo na rua, acidente. Você sempre leva uma ralada, uma batida, mais cedo ou mais tarde. Se está numa cidade como São Paulo, né? Isso é inevitável. Então, eu comecei até a economizar dinheiro trabalhando em casa. Fora que você consegue aproveitar melhor o seu tempo, né? Sem Que é o dúvida. que você falou. De hora em hora você tem um aluno, porque você não gasta aquele, você não tem que calcular o tempo de deslocamento, nada disso, né? E o estresse que você passa, né? É, que eu acho que é o pior. Eu sou a pessoa mais pontual do mundo. Outro dia minha aluna falou assim, você dorme aqui na porta do prédio? Porque não é possível. Você chega exatamente no horário. Eu falei, não, eu também trabalho com outras pessoas. E quando a aula, por exemplo, é presencial, eu tenho que ter um tempo hábil de voltar para casa para chegar no horário com os outros alunos. Porque é o efeito dominó. Se eu atrasar com um, eu vou atrasar com os outros. E tem pessoas que têm aquele horário. O meu horário de aula é do meio-dia a 1, somente. Eu não posso atrasar. Eu recebo por 1 hora, eu tenho que entregar 1 hora de aula, né? Sim, sim. Então tem que ser muito... Eu sou muito Caxias com o horário. Eu até brinco com os alunos. Eu falo, meu inglês é americano, mas a minha pontualidade é britânica. Porque tem que ter, né, um esquema. Você tem que ter um método para que funcione direito. Né? E respeitar o horário da pessoa, porque se a pessoa só pode entre o meio-dia e 1, você não pode ultrapassar, né? O online deixa mais flexível também para o aluno, tipo, eu quero, qual que é a periodicidade, vamos partir desse ponto, para que a pessoa comece a ter um bom desenvolvimento, aprender a falar bem, quantas aulas por semana são adequadas, e uma pessoa, de repente, que tem uma agenda, que não é uma agenda que é fixa, tipo, ela tem horários muito incertos, é possível conseguir encaixar isso, fazer alguma coisa nesse sentido? Não, é possível. É claro, quando você tem uma agenda muito cheia, aí às vezes fica um pouco difícil. Mas tem sempre um aluno que viaja. Tem sempre algum aluno que tem consulta médica, eles vão desmarcar. Então, você vai usando essas brechas, que nem eu tenho um aluno que não tem um horário fixo. E ele também não tem cada semana o horário dele varia. Então, a gente vai encaixando à medida que tem uma janela. Entendi. E às vezes, quando ele não consegue fazer durante a semana, eu trabalho no fim de semana, não tenho problema com isso, porque geralmente no fim de semana não são muitos alunos que querem. Sim. Então, como é 1 hora de aula, geralmente eu trabalho com aulas de 1 hora. Se bem que fica a critério do aluno. Tem alunos que resolvem fazer 1h30, tem alunos que gostam de fazer 2 horas, eu tenho alunos que fazem 1 hora, 1h30 ou 2 horas. Geralmente mais que isso a pessoa fica cansada. Agora, uma aluna minha que está indo, ela vai para a Austrália agora em julho, outro dia ela me perguntou, você gostaria de fazer uma imersão comigo, por exemplo, num sábado? A gente faria 6 horas de aula? Porque como ela vai ficar lá fazendo um curso, ela quer ir o mais preparada possível. Eu falei, não, a gente pode fazer sim. Contanto que a nossa agenda bata, né? Esse que é o maior problema. Por exemplo, médico. Eu trabalho muito com médico. O médico tem essa questão da agenda, né? De trabalhar um dia, de não conseguir, às vezes, fazer aula no mesmo horário. Alguns até têm um dia... Por exemplo, eu comecei a trabalhar com um médico e ele falou que a chance dele fazer aula na quarta era bem maior, porque nos outros dias ele não garantia que ele fosse conseguir. Então, Entendi. a gente tenta ajustar, né? Às vezes, tipo, 2 aulas por semana. Voltando a isso, eu não respondi a sua pergunta. Olha, para uma pessoa que vai começar, no mínimo 2 vezes por semana. Uma vez é muito pouco. Mas existe também a questão financeira ou o tempo. Às vezes, esses são os maiores limitadores nesse sentido. E aí eu acho assim, se você não consegue fazer 2 vezes, o importante é pelo menos fazer. Então começa com uma. E à medida que você for aprendendo, for gerando interesse, ou o tempo surgir, aí você aumenta, né? Sim, eu geralmente indico assim, 1 vez por semana, para quem já tem um nível
e quer manter. Mas assim, para quem quer aprender rápido, eu comecei um aluno agora faz 6 meses atrás. Ele acabou o livro em tempo recorde, como eu nunca fiz, mas ele faz 4 vezes por semana. Tá. E a questão também não é a frequência das aulas, é o quanto tempo o aluno vai dedicar fora da aula. Tá. Porque se o aluno não pega, ele vai bem devagar. Agora, o aluno que estuda, que pega todo dia, o desempenho de uma pessoa que investe realmente no seu tempo é superior, exponencialmente superior àqueles que não pegam. Então, quer dizer, claro, eu como professor, eu deixo bem claro isso, né? Se você pegar todo dia, é óbvio que o seu rendimento, você vai se acostumando cada vez mais com o idioma, você vai sentindo cada vez... Porque para falar um idioma, o conhecimento, é claro, é importante, mas a confiança também, né? Você tem que se sentir confiante quando você vai conversar, que você está conseguindo falar o que você quer. Sabe aquela coisa, aquela frase, Sim. eu só abro a boca quando eu tenho certeza? Uhum. Isso é fundamental para falar. O conhecimento, é claro, precisa. Porque, por exemplo, um aluno iniciante outro dia perguntou para mim, e você acha bom assistir filme? Você é iniciante? É meio perda de tempo você assistir um filme, porque eles falam rápido, dependendo do filme que você vai assistir. Tem muita gíria. Então deixa isso um pouquinho mais pra frente. Às vezes, pro iniciante, é até meio frustrante, né? Porque ele não vai conseguir... Acaba desmotivando. Exatamente. Mas hoje em dia você tem tantos canais, aplicativos, infinitos aplicativos. Aqueles que não querem comprar, eu falo, instala. Muitos deles têm a versão grátis. Pelo menos vai instalando um, faz todas as... Claro, alguns você vai gostar mais do que outros. Aquele que você acha que você está evoluindo e aprendendo, esse eu acho que vale a pena pagar. Porque às vezes o custo não é tão alto. E muitos alunos meus... hoje um aluno me perguntou, eu tô fazendo Duolingo. Ótimo. Eu assim, acho que tudo que o aluno tiver puder acesso... agregar, né? Olha, quando eu estudei, faz muito tempo, eu comecei a estudar com 12 anos. Eu fazia aula particular, aí depois eu passei para um curso. Mas assim, na TV Cultura tem uma professora que dá aula desde quando eu estudava. Não sei se você já ouviu um programa que chama Inglês com Música. Já ouvi falar. Eu vi, acho que muito tempo que eu não vejo, mas eu cheguei a ele te tá lá contar. até hoje. Outro dia eu liguei a TV. Fazia anos que eu não via. Quando eu vi nossa, ela ainda tá aqui. Eu aprendi muita coisa fazendo aquelas aulas quando eu era adolescente. Outra coisa que eu fazia, porque não tinha tantos canais disponíveis. Assim, eu sou da época que você estudava com um livro e, quanto muito, uma fita cassete. Que muita gente nem sabe o que é Nem isso. sabe o que é, exatamente. E era difícil você conseguir ter acesso a esse tipo de material. Eu lembro que tinha na banca de revista, Sim. lembra uma série que saiu que era a fita cassete com os livros? Tinha uma que eu comprei até, tinha Speak Up, se eu não me engano. Era excelente aquela revista. Então, quer dizer, eu acho que tudo que cai na mão é válido. Eu acordava aos sábados de manhã, eu fazia as aulas de inglês do telecurso 2º grau. Porque eu queria aprender rápido. Então, eu era assim, tudo que caía na minha mão eu pegava. E eu acho que isso também é importante, né? O aluno tem que correr atrás da informação. Porque você não vai acordar um dia simplesmente falando. Muita gente tem a ideia de que fazer aula particular, porque eu faço particular, eu vou aprender. Não. Você vai aprender se você investir, você estudar. Não tem como... Né? Eu falo, não tem recompensa sem sacrifício. Então, aqueles que pegam, que estudam, são os que evoluem. E dá pra evoluir. Se a pessoa, vamos lá, se a pessoa tiver uma periodicidade de 2 vezes por semana fazendo aula, mas tiver o contato com o idioma, se programar para todo dia ter um contato mínimo que seja, quanto tempo você acha que dá para começar a falar assim, bom, já consigo me comunicar? Em 1 ano a pessoa consegue. Tá. Muito bem, se virar muito bem. Não é porque eu falo para as pessoas, eu disse 2 coisas. Falar e se comunicar. Eu falo. Pego a gramática direitinho, tenho um ótimo vocabulário. Na verdade, eu acho que eu falo inglês melhor que português até. De tanto que eu falo inglês, né? E outra, eu morei nos Estados Unidos mais de 10 anos e trabalho com isso há 40. Então, quer dizer, são muitos anos usando a língua diariamente, né? Eu falo português quando eu vou no restaurante, com a família, quando eu vou no posto de gasolina, mas... Você tá trabalhando, tá falando inglês. Todo tempo. E eu consumo tudo em inglês. Eu lembro que quando eu voltei pro Brasil, uma amiga minha falou assim, olha, você precisa de uma TV a cabo, hein?
Porque, realmente, você tem que ter contato com o idioma, escutar. Então, eu consumo tudo. Eu leio tudo em inglês, eu escuto tudo em inglês, eu assisto tudo em inglês. Que me veio, assim, broxar é assistir um filme dublado. E não tem a mínima graça, sabia? Porque quando você fala o idioma bem, muitas das piadas, os trocadilhos, se perde na tradução. E não é a mesma coisa. Eu já me peguei várias vezes no cinema rindo antes das outras pessoas, porque eu entendo de primeira mão na hora quando eu ouço. E às vezes a tradução... Não é a mesma coisa. A piada fica sem graça, morre pela metade do caminho, entendeu? Então isso é legal também. E eu acho que, claro, cada um tem um objetivo. Eu nunca, por exemplo, pensei em ser professor. Eu, desde quando eu comecei a estudar aos 12 anos, eu queria falar inglês fluentemente. Porque eu lembro que eu assistia... Nossa, não sei se acho que você deve lembrar disso. Eu estava assistindo Perdidos no Espaço. Tinha 12 anos. E eu lembro que meu pai estava na sala e eu olhei para o meu pai e falei, por que quando eles falam eu não consigo entender, ler os lábios deles? Meu pai falou, porque eles não falam português. Eu falei, não. Ele falou, não, isso é dublado. Eu falei, então quer dizer que se eu quisesse conversar com essas pessoas, eu não ia conseguir? Meu pai falou, não, você teria que aprender inglês. Foi isso que acendeu o meu interesse, despertou. E eu falei, então, eu quero aprender. E eu corri atrás, né? Por exemplo, na época, nós estamos falando de... início da década de 80, faz tempo. Ninguém, por exemplo, fazia intercâmbio naquela época. Era dificílimo. Não, e quem fazia? Era gente muito rica. Exatamente. Não era uma coisa acessível. Hoje em dia você tem esses programas que se dividem em 12 vezes. Então, uma pessoa que tem um filho da classe média pode ir, não é só um rico que vai, né? Isso ficou assim, muito... difundiu bastante. Mas, na época, eu tinha 16 anos. E uma vizinha minha fez intercâmbio, eu me interessei, ela viajou por 3 meses, eu fiquei maluco. E esse programa era de 3, 6 meses. E eu estava estudando inglês, mas eu nunca tinha feito uma prova em inglês até então. Fazia na escola, mas não um exame para testar o meu inglês. E eu fui super bem. E eu passei no intercâmbio por 6 meses. Quando eu cheguei em casa, meu pai falou, você vai como? Com que dinheiro? Era caro. Né? Porque a gente, além de tudo, tem a questão do dólar no Brasil, né? Naquela época ainda. Sim. E meu pai falou assim, ó, você vai ter que desistir. E eu fui desistir da bolsa, com uma dor no coração. E a responsável era uma americana que falava português muito bem, chamada Susan. Ela falou, olha, se você estudasse aqui na escola, que eu fiz isso na União Cultural Brasil-Estados Unidos, que nem existe mais, que era ali na Paulista, perto do Hospital Santa Catarina. E ela falou, se você estudasse na escola, a gente podia tentar uma bolsa. Mas não era o caso. E na hora que eu tô saindo do escritório dela, eu vejo um grupo de adolescentes lendo uma lista, pulando, feliz. Eu cheguei e falei assim, o que tá acontecendo? Só assim, a gente vai morar nos Estados Unidos 1 ano. Quando eu ouvi aquilo, meus olhos ficaram desse tamanho. E eu falei, como é que faz? Eles falaram, esse ano já não dá mais, mas o ano que vem, você tem que ter entre 15 e 17 anos, você vai fazer uma prova, que era uma prova de conhecimentos gerais, porque esse segundo intercâmbio, que você viria por 1 ano, você podia ir para qualquer país do mundo. Você podia até escolher onde você queria ir, porque o meu objetivo sempre foi para os Estados Unidos para melhorar o meu inglês. E eu fui, me inscrevi, eram 450 candidatos para 15 vagas. E eu passou. Passei. E foi assim que eu entrei no mundo. É isso aí. Ai, Maurício, olha, parabéns aí pela sua história, viu? Pela sua trajetória. Acho que isso, até pra você contar a sua história aqui, eu acho que serve de exemplo para muitas pessoas que, tipo, dá pra conseguir, você pode. Você tem que correr atrás. Tem que correr atrás. Tem sempre um jeito, entendeu? Sempre dá um jeito. Quem quer, assim, eu falo, querer é poder. É isso se mesmo. você colocar, pode não ser imediato, mas se você correr atrás, você consegue, absolutamente. É isso aí. Obrigada, viu? Imagina! Novamente. E é isso, gente. Vamos terminando aqui o nosso resenha corporativa de hoje. Se inscreva aí no nosso canal. Clica no sininho para receber todas as notificações. Curte, compartilha, dá um like. Até a próxima. Ótimo.